Sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento de Python oferecido pela YetUp. Hoje nós iremos falar sobre o pip e ambientes virtuais. Então, primeiro vamos começar por entender o que é o pip. Pip e ambientes virtuais. Então, o que é esse tal de pip? O pip significa Package Installer for Python. O que quer dizer basicamente o que? É como se fosse um programa que nós utilizamos para poder instalar pacotes dentro do Python. Ou seja, tudo aquilo que é relacionado a pacotes no Python, nós usamos o pip para lidar com eles. Por exemplo, quando nós fazemos a instalação de um pacote, precisamos do pip. Queremos ver que tipo de pacotes nós temos no nosso projeto, usamos o pip e assim sucessivamente. Ambiente virtual. Um ambiente virtual pode ser definido como um contexto isolado que é criado para gerenciar dados sem causar problemas de compatibilidade com outros projetos. O que significa? Muitas das vezes, quando nós temos projetos em uma determinada linguagem, nós precisamos instalar alguns pacotes. Mas o que acontece? Os pacotes podem ser instalados por projeto ou pelo interpretador, que no caso é a linguagem que nós estamos a usar. No caso do Python, ele vai instalar os pacotes de forma global. Ou seja, se eu tiver um projeto, por exemplo, vamos dizer que eu estou a criar uma aplicação desktop. Estou a criar aqui uma aplicação desktop, certo? E nessa minha aplicação desktop, ok, tem aqui uma aplicação, vamos imaginar que eu estou aqui a criar uma aplicação desktop. Aqui imaginar só para criar aqui a minha aplicação desktop. E essa minha aplicação desktop, ela tem por padrão um pacote que funciona com a versão 0.5 de um determinado pacote. E porventura nós temos um outro projeto. Vamos dizer aqui, um outro projeto que funciona com a versão 0.1 desse mesmo pacote. Ok. O que é que vocês acham que vai acontecer nesse tipo de caso? Nesse caso, nós teríamos um problema de dependência. Ou seja, quando uma aplicação para funcionar depende de um certo pacote, por exemplo, e esse pacote tem uma certa versão, e nós temos uma outra aplicação que também tem o mesmo pacote, mas numa versão inferior, podemos ter um problema de dependência porque as funcionalidades que o pacote oferece em certa versão não são compatíveis com a nossa aplicação ou com determinado programa. Então isso resultaria em um problema. E para resolver isso, nós temos ambientes virtuais, que eles criam exatamente esses contextos isolados para podermos gerenciar os dados de um determinado ou de determinados pacotes. E como eu estava dizendo, o ambiente virtual, primeiramente, ele pode servir para isolar pacotes, que é aquilo que vocês estão a ver na imagem, por exemplo. Isso pode servir para uma versão do Python ou outra, mas vamos imaginar que no nosso computador temos uma versão do Python apenas. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter diferentes projetos. Então, em cada um destes projetos, nós podemos ter versões diferentes para um mesmo pacote. Então, sempre que nós estamos a começar um novo projeto, é uma boa prática usar um ambiente virtual para podermos isolar os pacotes e não criar conflitos entre os diferentes projetos. E qual é o segundo tipo de ambiente virtual?
O segundo tipo de ambiente virtual é um ambiente virtual que se refere à linguagem. O anterior era sobre pacotes. Temos uma versão do Python, por exemplo, nós baixamos o Python, vamos dizer que seja o Python 3.12, que é a versão mais recente atualmente. Então, neste Python nós podemos ter diferentes pacotes e diferentes projetos, mas caso no nosso computador, por exemplo, tenha mais de uma versão do Python, como é que nós fazemos? Caso nós queiramos ter mais de uma versão, porque também existem projetos, vamos dizer, para aqueles que já ouviram falar do conceito do open source, que é código aberto. Na internet nós podemos encontrar diferentes projetos que foram construídos, por exemplo, na versão 2.7 do Python, que é uma versão já muito antiga. Mas atualmente no nosso computador nós temos apenas a versão 3.12. Então, como é que nós fazemos para poder ter diferentes versões do Python? Nós, primeiramente, devemos instalar um ambiente virtual, mas esse ambiente virtual será focado na linguagem. No caso mais comum para gerenciar diferentes versões do Python é o PyEnv. Isso nós iremos tratar provavelmente em um dos crash courses, que são aquelas aulas separadas fora da parte mais prática do treinamento. Mas essencialmente o que acontece? Nós temos no mesmo computador diferentes versões do Python. Aí vamos escolher, de acordo a certo ambiente, podemos definir que aquela pasta vai usar certa versão do Python. E tudo aquilo que tiver dentro daquela versão, tudo aquilo que tiver dentro daquela pasta usará apenas aquela versão do Python. No caso do Python 2 e do Python 3, meio que eles podem conviver sem a questão do ambiente virtual, que é o PyEnv, para esse caso. Mas quando nós temos o Python 3, geralmente é muito comum usar o ambiente virtual para gerenciar essas diferentes versões do Python. Isso aconteceu comigo, é uma experiência prática que eu não uso Windows, uso Linux, e no Linux uma boa parte das coisas que acontecem, como alguns programas e bibliotecas do próprio sistema, usam versões diferentes do Python. Por exemplo, no Linux já vem instalado o Python, o tanto 2 como o Python 3. Embora não sejam as versões mais recentes do Python disponibilizadas no site, ainda assim ele usa essas duas versões para poder realizar certas funções do sistema. Mas um certo dia, como eu não tinha experiência sobre isso, decidi instalar uma versão nova do Python. E qual foi o resultado? Acabei por quebrar o meu sistema. Tive muitos problemas, alguns pacotes já não podiam instalar de forma normal, o sistema funcionava com algumas dificuldades e só depois com o tempo é que eu descobri que eu precisava instalar aquela mesma versão antiga e mantê-la no sistema. Depois, usar um ambiente virtual para o Python, especificamente gerenciando as versões, e a versão que eu usava para os meus projetos era diferente da versão que o sistema utilizava para manter os seus processos, o que é muito importante. Então, nós agora iremos passar para a parte prática, já temos alguns conceitos aqui, então vamos passar para ver exatamente como é que nós podemos trabalhar com o pip. Essa aula vai focar mais na parte do pip, não tanto no PyEnv, porque no caso do Windows não é tão, vamos dizer, útil assim, dependendo do tipo de projeto que a pessoa está a trabalhar. Já no caso do Linux, como é muito mais comum as coisas se misturarem porque a arquitetura do sistema é diferente da do Windows, então nós vamos apenas estudar por enquanto o pip. Talvez eu vou criar uma aula separada, como já mencionei, a parte do Crash Course, onde eu vou colocar lá algumas coisas extras como instalação no Linux e toda essa parte aqui, mas as aulas padrões eu vou considerar que todo mundo está a usar Windows. E no caso esse computador que eu estou a usar aqui também funciona com Windows. Então é isso. Vamos sair daqui do nosso. Ok, agora que nós saímos do PowerPoint, vamos então começar por entender o que é esse tal de pip. Vamos lá ver. Vamos entrar aqui na CMD, no caso. Vocês podem fazer o que? Podem
Ok, vocês podem tanto entrar aqui, apertando a tecla Windows, escrever cmd e depois entrar no prompt de comando, ou podem fazer a tecla, podem clicar fazer a combinação tecla Windows e R, depois escrever aqui cmd, como já é costumeiro para mim fazer isso aqui, o nome cmd aparece por padrão, mas vocês vão escrever aqui cmd e dão ok. Então, após isto, o que é que vai acontecer? Vamos estar aqui dentro do nosso prompt de comando e considerando que alguns já têm o Python instalado, pelo menos isso eu espero. Caso não, vocês vão poder consultar depois as aulas iniciais do Crash Course, mais uma vez. E aqui eu vou fazer o quê? Vou primeiro ver, vocês vão verificar se o Python está ou pode ser executado a partir do prompt. Isso significa que o nosso Python está no path. Isso é uma coisa também que eu vou explicar mais tarde, provavelmente não nessa aula mais uma vez, mas essencialmente é isso. Se nós fizermos aqui o Python e conseguimos executar, podemos ter uma garantia de que o Python já está instalado, já que você conseguiu executar. Então, ok. Aqui o que é que nós vamos fazer? Por exemplo, se eu escrever aqui pip, vamos ver o que é que vai acontecer. Acabei de escrever aqui pip, ele está a procurar para ver se o comando existe no seu repertório ou se tem algum tipo de referência a esse comando. Nós podemos ver que sim, existe. Esse comando foi instalado juntamente com o interpretador Python. Quando nós fazemos a instalação do Python, ele automaticamente carrega esse, vamos dizer, esse programa ou pacote, dependendo da forma como você quiser interpretar, para poder gerir as suas dependências, ok? Então, aqui o que nós vamos conseguir ver? A primeira coisa, podemos vir aqui fazer pip version. O que é que isso faz? É para verificar a versão do pip. Muitas das vezes o pip, ao fazermos uma instalação, caso ele esteja desatualizado, ele exige que nós façamos a atualização ou então recomenda que nós façamos a atualização, porque geralmente é bom ter esse tipo de coisas atualizadas. Então, mas essencialmente, como eu estava a dizer, o motivo pelo qual nós usamos o pip maioritariamente é para realizar a instalação de pacotes. Mas quais pacotes são esses? Esses pacotes são diversos. Existem, por exemplo, pacotes que nós podemos utilizar para trabalhar com jogos. Existem pacotes que nós podemos utilizar para fazer desenvolvimento web. Existem pacotes que nós podemos utilizar para fazer análise de dados. E existem ainda pacotes que nós podemos utilizar para fazer também automações. Alguns desses pacotes já vêm instalados por padrão no Python. Algumas coisas, por exemplo, fazer consulta das informações do sistema, criar pastas e tudo mais, são coisas que já vêm no core do Python. Então não precisamos ir atrás usando o pip. Mas para, por exemplo, começar a desenvolver um website com algumas bibliotecas específicas ou as mais populares, precisamos recorrer ao uso desses pacotes. Então nós precisamos instalar a partir do pip. Então, como é que nós fazemos para usar o pip? Como é que nós instalamos algum tipo de pacote? Nós fazemos o quê? Se vocês repararem, assim que eu escrevi aqui o pip, meio que ele me deu uma lista de comandos. Vocês podem ver aqui, por exemplo, o install. O install já está aqui. Eu acho que nem preciso explicar o que o install faz. O install instala algum pacote. Então, vamos imaginar aqui um pacote que eu queira instalar. Ok, vamos lá pensar num bom pacote. Vamos ver. Deixem-me pensar num bom que dá para usar aqui agora. Ok, acho que nós podemos, vamos lá ver, fazer pip install turtle, por exemplo.
Esse Turtle aqui é uma biblioteca que usam para fazer muita, vamos dizer, podemos chamar aquilo de desenhos usando o código. Sim, mas as pessoas usam isso aqui mais para fazerem, vamos dizer, apresentações, mas num tom mais artístico, né? Não é bem aquelas apresentações como fosse um PowerPoint, por exemplo. É mais aquelas apresentações de vídeos em que a pessoa usa para desenhar, basicamente desenho. Desenha, a pessoa faz figuras geométricas, vai escrevendo algum código e a partir daí abre-se uma janela em que existe algum tipo de desenho, alguma interação e tudo mais. Talvez eu vá demonstrar aqui e vamos ver. Olha, ok. Vamos ver aqui. Tivemos aqui um erro. Temos aqui um erro. Vamos lá ver. Primeira coisa, get the requirements. Ok, então, não sei exatamente por que deu aqui um erro, mas isso aqui é bom que tenha acontecido, porque muitas vezes vocês vão ver esse tipo de erros, então é bom que aprendam também a fazer debugging desses erros. Muitas vezes eles acontecem só porque teve algum tipo de problema com a rede, às vezes, outras coisas é do próprio sistema, às vezes dá algum problema assim repentino. E temos aqui também aquilo que eu havia dito há pouco, que aqui o próprio PIP dá a notícia de que uma nova versão do PIP está disponível. A nossa versão do PIP é o quê? A minha atual é a 23.2.1 e a versão mais atual é esta aqui, ou seja, esta aqui. Então, como é que nós fazemos para atualizar o PIP? Estou já aqui a dar o meu garimpo. Como é que nós fazemos para atualizar o PIP? Vocês vão chegar aqui com o cursor e vão marcar isto, vão fazer Ctrl C. Depois do Ctrl C para copiar, obviamente, vão fazer Ctrl V. Então, primeira coisa, isso aqui, essa parte daqui do Python.exe é a chamada do Python em si. Primeiro, o que vai fazer? Primeiro, chama o Python. Depois, SM aqui indica o quê? Que é para executar algum módulo. Ou seja, é um programa, um subprograma do Python que vai rodar. É um módulo, ok? Depois, a partir daqui, nós podemos usar do jeito normal. Chamamos um módulo em específico e depois, a partir daí, é só executar os comandos desse módulo. No caso, o módulo pode ser o pip, também pode ser um pacote, pacote ou módulo, mas nesse caso aqui seria mesmo para chamar um pacote ou módulo. Então, vamos aqui fazer o pip install, depois esse --upgrade. Esse upgrade é em inglês para melhorar, ou então, vamos dizer, acho que a melhor palavra para escrever seria mesmo melhorar, ou então dar uma subida de nível, ou seja, em relação à forma normal, vamos subir de nível. Nesse caso, devemos fazer um upgrade. Depois, tem aqui o pip. Esse pip aqui é do comando. Primeiro, esse install é o comando padrão para instalar alguma coisa. Isso que vem aqui, upgrade, é como se fosse uma opção adicional. O que é que o pip vai fazer de acordo com a instalação. E depois temos o pacote, biblioteca ou módulo que o pip vai atualizar. Por exemplo, eu poderia, vamos dizer, se eu tivesse instalado um pacote com o nome de, vamos dizer, aula 5. Aula 5. Se eu tivesse algum pacote com esse nome, esse seria o jeito que eu usaria para atualizar o pacote aula 5. Primeiro, ia chamar o Python, ia fazer esse -m, ia escrever pip install.
traço upgrade, depois o nome do pacote que eu quero atualizar. Então, a parte que vocês devem escrever ou anotar aí, esta daqui. Depois, o que vem depois é simplesmente o nome do pacote, que vai variar de acordo com a situação. Para o nosso caso seria pip. Vamos aqui dar enter para podermos atualizar. Ok, como você está a ver aqui, o que deveria ter acontecido da vez passada quando eu escrevi turtle era isso aqui. É basicamente isso que tinha que acontecer. Por exemplo, desculpem, ok, acho que eu vou usar a caneta mesmo. Ok, boa. Seria o quê? Primeiro, o pip vai baixar o pacote, vai baixar o pacote. Depois dele baixar esse pacote, ele vai fazer o que? Vai instalar o pacote. Tá a perceber? Ele vai instalar o pacote. Caso seja uma atualização, ele primeiro vai tentar desinstalar a versão antiga, depois vai instalar a versão nova. É basicamente essa aqui a regra, aquilo que deve acontecer. Então, vamos aqui ficar à espera que ele termine de fazer a instalação. E vamos esperar que dê tudo certo, porque se der algum problema com o pip, aí é uma coisa mais complicada. Ok, então conseguimos ver aqui que ele escreveu successfully installed pip 23.3.2. Seria que ele instalou com sucesso, certo? Ok, então uma coisa que eu acabei de pesquisar aqui rápido, que era para confirmar, o nome do pacote que nós tentamos instalar deveria ser Python Turtle e não apenas Turtle. Isso acontece porque muitas das vezes o pacote, o nome do pacote é diferente do nome que tu usas para usar o pacote dentro do código. Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro do nosso código, nós podemos utilizar um nome diferente que é para nós podermos acessar esse mesmo pacote. Ou seja, o nome do pacote a fazer a instalação, por exemplo, fazer aqui, deixa. Ok, acho que podemos usar também assim, já que eu reconheço diretamente. Pip install Python Turtle, por exemplo. Python Turtle, que é o nome do pacote. Agora eu vou fazer aqui, dei o enter agora. E a ideia é o que? É que ele baixa esse pacote, ele vai pegar o pacote que nós queremos, que no caso é esse Python Turtle, e depois nós vamos utilizar esse mesmo pacote. Vou já aqui esclarecer a dúvida sobre isso que eu acabei de explicar. Por exemplo, se eu escrevo aqui Python, entro dentro do Python, certo? Agora, eu estou dentro do shell, do Python. Se eu fizer, por exemplo, import turtle, isso é um comando que nós vamos usar bastante. Import turtle, eu estou a importar o pacote turtle. Reparem que na instalação o nome era Python Turtle, mas para eu usar dentro do código eu estou a usar apenas Turtle. Desculpa, deixa eu que agora está assim. Ok, reparem que não tenho nenhum erro, certo? Quando não tenho nenhum erro quer dizer que eu importei o pacote do jeito certo. Como é que eu sei disso? Vamos imaginar que eu queira importar um pacote errado. Vou escrever aqui professor. Deu um erro. Não existe um módulo com o nome de professor. Ou seja, aquilo que nós queremos utilizar não existe. Mas no caso do Turtle, não tivemos nenhum problema. Ok? Vou sair aqui usando exit. Ok. Então, aqui o CLS é o comando do prompt para apagar aquilo que tiver na tela. Caso vocês cometam algum tipo de erro ou tenha muito conteúdo, escrevam CLS depois Enter. Vai limpar o prompt de comando.
Então, como é que eu sei que todos os pacotes que eu instalei realmente estão na minha máquina e foram instalados com sucesso? Como eu havia dito, o pip é o comando que gerencia os pacotes que nós instalamos no nosso computador ou para o nosso ambiente Python. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui o comando pip freeze. Esse freeze, o que acontece? Tal como nós temos o pip install, que é como estamos a dizer o que? Comando pip faz isto. Pip install. Estamos a direcionar o pip para o processo de instalação. Neste caso temos o pip freeze. Esse freeze é o que? Ele vai me dar uma imagem, ou seja, um conjunto de textos a me dizer que bibliotecas ou pacotes eu tenho instaladas no meu Python. O Python específico para essa versão que eu tenho. Vou dar Enter. E como vocês podem ver, temos apenas o Python Turtle, que é aquele que nós instalamos há pouco. Por que nós não vimos o pip, sendo que nós também fizemos um upgrade há pouco do pip? O que acontece? Os comandos que tu vês aqui com o pip freeze são apenas os comandos que tu ou são apenas os pacotes que nós instalamos. Significa o quê? Que o Python, como eu havia dito, existem pacotes também ou módulos que vêm por padrão com a linguagem. Significa que esses módulos são à parte. Nós podemos utilizar eles sem tocar em nenhuma outra coisa. Não precisamos instalar nada. Eles já vieram com o Python. Agora, todos os módulos que nós precisamos instalar alguma coisa extra ou temos que tirar de algum outro sítio, eles vão aparecer aqui com o pip freeze. Ok, então eu espero que vocês tenham conseguido entender bem aquilo que eu quis explicar com a parte do pip. E agora eu vou aqui fechar isto. E o que nós vamos fazer? Como eu já havia dito, nós para desenvolvermos, nós geralmente usamos, vamos dizer, precisamos de um ambiente virtual para não causarmos conflitos entre as dependências caso tenhamos diferentes projetos numa mesma máquina. Mas o que acontece? Existem diferentes editores de códigos que nós vamos poder utilizar para trabalhar com Python. Por exemplo, eu tenho aqui o idle, e no caso, esse idle aqui é basicamente o quê? É como se ele fosse a base para que tu pudesses interagir com o interpretador Python sem, vamos dizer, muitas formalidades. Não precisa instalar mais nada, ele já veio com o próprio interpretador. Quando nós instalamos o Python, aquele que foi baixado no site, ele já instalou alguns outros programas, certo? Que é um deles é esse idle aqui. Então deixa eu escrever de novo. Oh meu Deus. Ok. Isso aqui. O idle. Vamos ver se o idle aparece. Vamos esperar um pouquinho. Ok, boa. Então o idle apareceu aqui no modo de shell, que é o modo interativo, é parecido com aquele que nós estávamos a utilizar há pouco no prompt de comando. E o que eu vou fazer aqui? Aqui em File, sabe File, essa parte aqui New, ok, clico no New, então podem usar o atalho, também serve, no caso, Ctrl N, também serve. Venho aqui e ok, vamos lá ver. Ok, tenho aqui uma telinha, vamos dizer como se fosse, vamos imaginar como se fosse um bloco de notas, certo? Mas esse bloco de notas ele consegue mostrar quando nós estamos a, ele entende as palavras que nós usamos para programar em Python. Por exemplo, se eu escrever aqui import, ele consegue sinalizar. Vou escrever uma palavra comum, tá preto, ou as letras estão pretas. Por quê? Porque não são palavras que são da linguagem, elas não vêm dentro do, ou não são sinalizadas
no nosso mini editor de código, certo? Então, o que é que vai acontecer? A outra coisa que nós devíamos falar para esta aula seria os ambientes virtuais, especificamente os ambientes virtuais, mas no caso para gerenciar pacotes. Mas não vamos falar a parte prática nesta aula, por quê? Porque ao usarmos um editor de código ou uma IDE, muitas das vezes a IDE pode já aparecer com esse ambiente virtual, certo? A IDE pode criar um ambiente virtual por nós. Existem casos, sim, que nós somos as pessoas que iremos ter que criar esse ambiente virtual manualmente. Mas, na próxima aula, eu irei falar exatamente sobre isso aqui. Vou apresentar dois programas que nós podemos usar para fazer, ou escrevermos os nossos códigos Python e a partir daí nós vamos dar sequência, entender um pouco o que é esse ambiente virtual e apresentar esses programas. Então, fiquem bem e até a próxima aula.